Olá, queridos, olá, queridas. Hoje eu gostaria de refletir com vocês acerca de um fato ocorrido comigo na semana passada. Semana passada eu fui a São Paulo, capital. Nós temos parentes lá e de vez em quando nós vamos lá visitá-los, matar um pouco da saudade. Como vocês sabem, acho que eu já falei em outros vídeos, eu moro aqui no Rio, mas moro numa cidade pequena chamada Cachoeira de Macacu, que tem 57 mil habitantes. E quando você vai para uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes, te causa um estranhamento, por mais que você conheça a cidade, por mais que você já tenha ido lá. Quando você pega o metrô, trem, ônibus, é sempre tudo muito cheio. E tudo é muito impessoal, as pessoas estão muito preocupadas consigo mesmo, em viver a sua vida, em chegar nos seus destinos o mais rápido possível, e a cidade não oferece essas condições, porque como é uma cidade muito grande, todo mundo pega as conduções nos mesmos horários para ir trabalhar, enfim, para fazer as suas atividades diárias. E aí o que acontece? Está sempre tudo muito cheio e as pessoas vêm de longe. E aí elas ficam muito preocupadas com o tempo que vão perder dentro dessas conduções. E quando você anda na rua, as pessoas estão sempre com pressa. E como eu moro, já falei, como eu moro numa cidade pequena, em que você, querendo ou não, você conhece todas as pessoas, você passa por elas e as cumprimenta, bom dia, boa tarde, boa noite. E nas grandes cidades isso tudo fica diluído, as pessoas não estão nem aí. E vejam bem, eu estou falando de São Paulo porque eu estive lá. Se eu estivesse em Salvador, se eu estivesse em Recife, se eu estivesse aqui na cidade do Rio de Janeiro, que é a capital do meu estado, enfim, se eu estivesse em Belo Horizonte ou em qualquer capital, a coisa seria muito igual. Por quê? Porque as grandes cidades fazem com que as pessoas sejam só mais um. A pessoa não é um ser humano, ela é só mais uma que está ali. Você pode passar mal, morrer, que as pessoas talvez sequer percebam, porque elas estão tão preocupadas em chegar nos seus destinos, são tão preocupadas em viver a sua própria vida, que não olham para o lado para enxergar o que está acontecendo à sua volta. Obviamente que eu não estou aqui exigindo, e seria até bobagem de minha parte exigir que as pessoas numa grande cidade tenham atitudes parecidas com as das pequenas cidades. Mas nós não podemos perder a humanidade. E as grandes cidades nos desumanizam, fazem com que nós percamos a perspectiva de que existem mais pessoas vivendo conosco, que existem mais pessoas que estão dependendo uns dos outros. Vou dar um pequeno exemplo. Obviamente que isso em grande capital isso não vai acontecer. Aqui na cidade onde eu moro, quando morre alguém, a companhia funerária bota um carro de som anunciando que fulano ou fulana morreu e que o enterro será a tal hora ou tal hora, e a família está avisando. Obviamente que eu não estou dizendo que nas grandes cidades isso tem que existir, muito pelo contrário. Não faz sentido, as pessoas não se conhecem. Por que é que você vai dizer que fulano ou cicrano morreu? Mas a vantagem das grandes cidades é que você não perde a sua individualidade. Você continua sendo um ser individual, mas você está inserido na coletividade. E você ainda consegue viver e vivenciar o dia a dia e conhecer as pessoas. Nas grandes cidades, não. Isso sempre, todas as vezes que eu vou a São Paulo ou vou a uma grande cidade, eu me estranho disso, porque veja bem, eu vim de uma grande cidade, escolhi viver aqui em Cachoeira de Macacu devido à tranquilidade, porque também a gente vive na grande cidade e uma hora você se cansa daquele corre-corre, de você ser só mais um, de você perder as pessoas não se interessarem mais por você e não estão nem aí. E isso faz com que nós cada vez mais vamos nos desumanizando. Isso não é bom, não é bom. Nós não fomos feitos para isso. Nós precisamos resgatar essa humanidade que está dentro de nós. Embora sejamos seres humanos, nós perdemos a humanidade. Nós não respeitamos as pessoas, nós não nos preocupamos com as pessoas, com as suas necessidades. Nós andamos nas conduções e não estamos ali nem se nos perguntarem se nós sabemos
uma única pessoa que andou conosco naquela condução, nós não vamos saber, porque nós não estávamos preocupados em olhar as pessoas. Nós não estávamos preocupados em saber quem estava conosco naquela jornada. Nós estávamos única e exclusivamente preocupados conosco, com as nossas necessidades, com os nossos problemas. E isso, veja bem, não existe nada de errado em nós nos preocuparmos conosco, mas quando nós só nos preocupamos conosco, há algo de errado, porque nós não vivemos no mundo sozinhos. Então, nós podemos viver nas grandes cidades, mas não podemos nos desumanizar. E como eu adquiri essa alma interiorana, cada vez que eu vou numa grande cidade, seja São Paulo ou qualquer outra capital, eu me sinto muito estranho. Eu não me sinto inserido naquele ambiente porque aquilo já não me atrai mais. Eu não estou mais querendo viver naquele corre-corre para lugar nenhum, porque as pessoas correm e não chegam a lugar nenhum. Por quê? Porque elas só correm. Mas se você perguntar qual o objetivo, talvez elas não saibam. Talvez o único objetivo de todas essas pessoas seja sobreviver. E só sobreviver não é suficiente. Nós precisamos viver, nós precisamos ser úteis a nós e às outras pessoas e precisamos saber quem está conosco na jornada. Porque quando nós não sabemos quem está conosco na jornada, na hora da dificuldade nós não vamos saber com quem nós poderemos contar e a quem nós poderemos ajudar. Então, queridos e queridas, sejamos mais humanos, vivamos, sobrevivamos, mas principalmente entendamos qual o nosso papel nessa sociedade. Que hoje e sempre tenhamos um dia de paz.